Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos corrigir alguns exercícios que eu deixei com vocês, né, a respeito de semelhança entre os átomos. Então, nós vimos na aula passada os conceitos de átomos que são isótopos, isóbaros e os isótonos, mostrando que em cada caso eles têm uma semelhança, né? Só recordando, os átomos que são isótopos, eles apresentam o mesmo número de prótons, né? O P do isótopo faz referência a prótons, né? Então, eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, eles têm o mesmo número atômico, né? Que é o Z. Os átomos que são isóbaros têm o mesmo número de massa, né? Então, o A do isóbaro, né? Indica massa, número de massa. Então, são átomos que apresentam o mesmo número de massa. E os átomos que são isótonos, o N indica nêutrons, né? Então, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, de acordo com essas semelhanças que existem entre os átomos, a gente vai agora responder algumas questões, né? Esses exercícios eu deixei que vocês, para vocês fazerem, passei nos slides, espero que vocês tenham feito, tá bom? E agora com essa resolução é possível tirar as dúvidas, tá? Se ficar alguma dúvida ainda, aí vocês podem depois me perguntar, pode ser no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, vamos corrigir os exercícios. Vamos lá para a primeira questão. Então aqui na primeira questão, essa questão é bem simples, tá? Ela não necessariamente é uma questão de semelhança entre os átomos, até porque aí a gente só tem um átomo, que é o átomo X, e aí são dadas algumas informações a respeito do átomo X. Ele é formado por 19 prótons, 19 elétrons e 20 nêutrons, tá? E aí eu peço que vocês determinem o número atômico e o número de massa do átomo X, tá bom? Essa questão é uma questão bem simples, não tem nada de dificuldade aí nela, justamente porque a gente não tem aqui uma semelhança entre átomos. Aqui nós temos apenas informações a respeito do átomo X. Então, vamos responder aqui. Então, nós temos, ó, lembrando que o átomo, a gente pode representá-lo, né? Eu falei isso também nas últimas aulas, a gente tem uma forma de representar esses valores de número de massa, de número atômico no átomo. E lembrando, só reforçando isso, porque eu já falei também, que essa representação, ela é diferente da representação que vocês vão ter na tabela periódica. Na tabela periódica, vocês têm informações a respeito daqueles elementos químicos, lá tem massa atômica, tem também o número atômico, em algumas tabelas aparece até distribuição eletrônica, enfim, são informações diferentes, tá? Então, não tem nada a ver com essa representação que a gente utiliza aqui para comparar os átomos, tá bom? Então, aqui a gente tem o átomo X e são dadas algumas informações a respeito dele. Primeiramente, que ele tem 19 prótons. Então, a quantidade de prótons do átomo X é 19, tá? Se ele é um átomo, e aí, lembrando também de conceitos que a gente já viu, que o átomo ele é neutro, o átomo ele é neutro porque ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? Então, ele tem 19 prótons, e é por isso que no enunciado está dizendo que ele tem, ó, elétrons. Ele também tem 19 elétrons. E diz mais, que ele tem 20 nêutrons. Então, a quantidade de nêutrons aqui, ó, é 20. 20. Eu quero saber o número atômico e o número de massa do átomo X. Então, vamos lá. Número atômico é o mesmo número de prótons. Então, Z é igual a P, que é igual a 19. Pronto. Então, o número atômico é 19. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Então, o número de massa do átomo X vai ser igual número de prótons, 19, mais o número de nêutrons, que é 20. Então, o número de massa do átomo X vai ser igual a 39. Então, a gente tem aqui, ó, o número de massa e aqui nós temos o número atômico.
E como vai ser a representação? Eu não pedi na questão, mas é só para a gente reforçar isso. Como é que vai ser a representação desses valores no átomo X? Então, aqui embaixo a gente vai colocar o número atômico, ou o número de prótons, ó, 19. E em cima a gente vai colocar o número de massa, que pode ser tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, vou colocar aqui, ó, 39. Pronto. Então, aí a gente tem as informações a respeito do átomo X, ok? Questão bem simples. Vamos para a próxima questão. Aqui sim, a gente já tem 3 átomos para a gente comparar e são feitas algumas afirmativas a respeito desses 3 átomos. Então, nós temos o átomo X, o átomo Y e o átomo Z. E esses valores aí que foram dados, né? Então, essas representações aí estão indicando o quê? Embaixo nós temos o número atômico e em cima nós temos o número de massa. Então, do átomo X, o número atômico é 56 e o número de massa 138. Do Y, número atômico 57, número de massa 139. E do átomo Z, número atômico 57 e número de massa 138. Então, eu quero saber, a respeito desses átomos, quais as semelhanças que ocorrem entre eles, né? Quais são isótopos, quais são isóbaros e quais são isótonos. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó. Quais são os átomos isótopos? Isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número de prótons. Então, vamos lá. Primeiramente, os isótopos. Então, quem são os isótopos, tá? Quem são isótopos entre si? Mesmo número de prótons. Então, o que é que a gente observa aqui? Quem é que tem o mesmo número de prótons? Quem é que tem o mesmo número atômico? Aqui, ó. Certo? Esses átomos aqui são isótopos, porque eles apresentam o número atômico 57. Então, Y e Z são isótopos, tá bom? Vamos lá. Quem são os isóbaros? Quem são isóbaros? São aqueles que apresentam o mesmo número de massa. Então, o número de massa é representado em cima. Então, os átomos que apresentam o mesmo número de massa, aqui, ó, a gente tem o X com 138 e temos o Z também com 138. Então, X e Z são isóbaros. E, por fim, quem são isótonos? Isótonos têm o mesmo número de nêutrons. Aí, para encontrar o número de nêutrons, o que que a gente tem que fazer? Vamos lá, aqui do ladinho. Número de massa é igual a número de prótons mais número de nêutrons, foi o que a gente viu. Daqui, nós podemos tirar que o número de nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons, ou seja, menos o número atômico. Então, sempre vai ser o valor maior, que está lá em cima, menos o valor que está lá embaixo, tá? Então, o número de massa menos o número atômico, o número de prótons, tá bom? Então, vamos determinar aqui, ó, do X, né? O número de nêutrons, vamos lá, vamos ver aqui, ó, vamos colocar aqui. O número de nêutrons de X vai ser igual a quem? Vai ser igual a 138 menos 56. Então, o número de nêutrons de X vai ser igual a 82, tá? De Y, quem vai ser o número de nêutrons? Vai ser igual, ó, 139, que é o número de massa de Y, menos 57, que aqui vai dar também 82. E, por fim, o número de nêutrons de Z. Então, o número de nêutrons de Z vai ser igual a 138 menos 57, que vai ser igual a 81. Então, o que que a gente observa aqui, ó? Que X e Y apresentam o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos. Então, aqui, ó, X e Y,
são isótonos, ok? Prontinho. Vamos para a terceira questão. Então, na terceira questão, está dizendo que um átomo X, ele é isótopo do átomo A e é isóbaro do átomo B. E eu quero que determine o número de prótons, de elétrons e de nêutrons e também o número atômico do átomo X. Então, vamos lá. Então, nós temos um átomo X e temos ainda dois átomos, A e B. E aí, na questão, traz algumas informações. Primeiramente, a respeito do átomo A, são dados valores aqui, né? A gente tem 41 aqui em cima e 20 aqui embaixo. Do B, nós temos 44 aqui em cima e 22 aqui embaixo, tá bom? Então, são dadas essas informações. Então, o que diz aqui na questão? Que o átomo X, ele é isótopo do átomo A. Então, se ele é isótopo, o que ele tem de semelhante em relação ao átomo A? Aqui embaixo, ó, é número de prótons, né? Que é o número atômico. Então, X é isótopo de A. Então, se ele é isótopo, ele tem o mesmo número de prótons. Então, aqui o X é 20 também. Certo? E diz mais que X é isóbaro do átomo B. Então, se ele é isóbaro, ele tem o mesmo número de massa, que é aquele valor que fica lá em cima. Ó. Então, ele tem o mesmo número de massa. Se B tem 44 como número de massa, X também tem 44. Pronto. Então, a gente encontrou aí já essas informações a respeito do átomo X. Aí, basta agora determinar. Está perguntando, ó, determine o número de prótons de X. O número de prótons de X é o mesmo número atômico de X, tá? Que vai ser igual a quanto? 20. Aqui, ó. Certo? O número de elétrons é a mesma coisa, né? O número de elétrons é o mesmo número de prótons, também vai ser 20. Ok? O número de nêutrons de X vai ser quem? O número de massa menos o número de prótons. Então, o número de nêutrons de X vai ser 44 menos o número de prótons, 20. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 24. Pronto. Então, aí a gente achou todas as informações a respeito aqui do átomo X. Então, se vocês fizerem assim, dessa maneira, fica bem mais fácil, fica mais organizado, tá bom? Então, a semelhança que eles vão ter, vocês vão lá fazendo sempre a relação com os outros átomos e aí colocando os valores, tá bom? Então, uma questão também relativamente simples. Vamos seguindo. Os elementos X e Y são isótonos. Sabendo que o número atômico de X é 52 e o número de nêutrons de Y é 76, qual é o número de massa de X? Então, vamos lá. Essa questão tem que ter um pouco de atenção, tá? Então, vocês estão vendo que, à medida que vão passando as questões, elas vão ficando um pouco mais complexas, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos, então, dois átomos. Temos o átomo X e temos o átomo Y, tá? Então, façam as representações desses dois átomos e coloquem os valores que são mostrados, né? Que são colocados no enunciado da questão. Então, primeiramente, está dizendo que sabendo que o número atômico de X é 52. Então, X é 52. Então, aqui, ó, 52. Número atômico é lá embaixo. E o número de nêutrons de Y é 76. No caso aqui, a gente não tem... eu não falei para vocês onde a gente representa o número de nêutrons, né? Não falei isso, tá bom? A gente vai colocar aqui do ladinho só para facilitar. Então, vou colocar bem aqui no meio aqui do átomo, tá? N é igual, ó, número atômico, o número de nêutrons de Y é 76. Então, N é 76, tá bom?
Pronto. Muito bem. Qual é o número de massa? Eu quero saber quanto é o número de massa de X. E agora? Como é que a gente vai fazer? Bom, na questão diz que esses dois elementos, eles são isótonos. Se eles são isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, sabendo que o número de nêutrons de Y é 76, ó, eu sei que o número de nêutrons de X também vai ser 76. Pronto. Então, vejam, eu tenho número de nêutrons de X e tenho o número atômico, número de prótons. Então, quem é o número de massa? Número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de massa de X vai ser 52 mais 76. Então, vejam, o número de massa de X vai ser 128. Pronto, tá bom? Ok? Então, sempre organizem a questão de vocês. Vocês têm que organizar a resolução, senão vocês vão se perder, tá? Então, prestem atenção, revejam aí a resolução da questão com calma. Se tiver dúvida, já sabe, é só depois perguntar. Então, vamos lá, vamos para a nossa última questão, a questão mais detalhada que a gente tem. Nós temos várias afirmativas aí, várias informações a respeito de 3 átomos, tá certo? Então, nós temos que ter muita atenção na resolução de uma questão como essa aqui. Então, vamos lá. São dadas as seguintes informações sobre os átomos X, Y e Z. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. O número de massa de Z é 138. Qual o número atômico de X? Então, vejam que são muitos detalhes. Então, de maneira organizada, vamos resolver a questão, né? Então, os 3 átomos. Átomo X, átomo Y, átomo Z. Vamos lá. Vamos para as informações a respeito desses 3 átomos, tá? Primeiramente, está dizendo que o átomo X é isóbaro do átomo Y. Então, ele é isóbaro, mesmo número de massa. O número de massa fica em cima. Então, aqui, ó, ele é isóbaro. Então, esse valor de número de massa do átomo X tem que ser igual ao valor que tiver aqui, ó, do Y. Por enquanto, a gente não sabe qual é o valor, né? A gente ainda não colocou esses valores, mas a gente sabe que o número de massa deles, ó, o número de massa tem que ser igual, tá? Igual ao número de massa. E X, lá na primeira afirmativa, está dizendo, ó, X é isóbaro de Y e isótono de Z. É X que é isótono de Z. Então, a gente tem que ler e interpretar a questão de maneira correta. Não é Y que é isótono de Z, mas X. Então, X é isótono de Z. Se ele é isótono de Z, ele tem o mesmo número de nêutrons de Z, tá bom? Então, vamos representar isso aqui, ó. Dizendo aqui que o número de nêutrons está aqui, né? Então, a gente vai colocar, só botar um pouco mais para baixo. Ó, número de nêutrons, vamos supor, está aqui no meio, né? Do átomo. Então, o número de nêutrons de X é igual ao número de nêutrons de Z, que a gente ainda não sabe qual é, tá? Só sabe que são valores iguais. Muito bem. Segunda afirmativa. Y tem número atômico 56. Então, Y tem número atômico é embaixo, ó, 56. Número de massa, 137. Então, Y tem número de massa 137. Certo? E Y é isótopo de Z. Ou seja, o mesmo número de prótons de Z. Então, aqui, ó, 56, ó, eles são isótopos, certo?
Então, aqui no Z, a gente também vai ter 56. Olha só como já vai dando uma clareada, tá? E na terceira afirmativa diz que o número de massa de Z é 138. Então, o número de massa de Z está bem aqui em cima, ó, 138. Muito bem. Então, vamos lá. Então, o que a gente já tem aí de informação? Vejam só. O número de massa de X e de Y é igual, tá? A gente já colocou a setinha lá em cima. A gente já sabe o número de massa de Y, então a gente coloca esse mesmo valor para X. Então, X também aqui vai ser 137. Ok? Muito bem. Então, vejam o que a gente está procurando aqui. A gente quer chegar nesse valor aqui, ó, que é o número atômico de X, é o que a gente quer. Mas vamos lá, o que a gente já pode descobrir aqui, né? Nós temos aqui no Z que o número de massa de Z é 138, veja, o número de massa de Z é 138. E que o número atômico, o número de prótons de Z é 56. Então, se eu tenho o número de massa e tenho o número de prótons, eu posso encontrar quem? O número de nêutrons. O número de nêutrons de Z vai ser quem? 138 menos 56. Então, o número de nêutrons de Z, número de nêutrons de Z, vai ser igual a 82. E vejam, Z é isótono de X, tá? Então, se Z tem número de nêutrons 82, X também, olha aqui, ó, X também vai ter número de nêutrons igual a 82. Olha só. Então, daqui a gente já pode tirar o valor do número atômico de X. Então, como é que faz? Ó, A é igual a P mais N, não é isso? Então, quem vai ser P ou Z, que é a mesma coisa, né? Esse aqui, ó, é a mesma coisa que P, né? Então, quem vai ser P? Vou botar Z aqui, que é a mesma coisa. Vai ser igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Então, número atômico de X é igual ao número de massa 137 menos 82. Então, o número atômico vai ser 55. Pronto. Então, nós achamos aqui o número atômico de X, né? O número atômico de X é 55. Tá? Então, questões que envolvem semelhança entre os átomos, nós precisamos, repito, nós precisamos fazer de maneira organizada. Se nós não fizermos de maneira organizada, a gente não vai conseguir resolver, porque são muitas informações e a gente vai acabar se perdendo no meio do caminho, ok? Então, é isso, tá? Eu vou passar ainda questões que envolvem íons, então nós vamos trabalhar também com bastante detalhe os íons, cátions, ânions, né? As semelhanças que nós temos entre átomos e íons também, tá certo? E qualquer dúvida, né, a gente vai sempre estar esclarecendo nas aulas, nas videoaulas, e também sempre deixo o espaço aberto para que vocês tirem dúvidas via WhatsApp, tá bom? Então, mais uma vez, bons estudos para vocês, espero que tenha solucionado aí as dúvidas de vocês, tá bom? E aí, até a próxima aula.